Olá, pessoal. Começando então nossa quinta semana de aulas, e nessa semana de aulas a gente vai falar sobre vetores. Aliás, nessa semana e na próxima nós vamos falar apenas sobre vetores, tá? Para que vocês entendam bem o que é um vetor, eu vou começar do zero. Primeiro eu vou começar definindo o que é uma reta, tá bom? Então, uma reta, né, é fácil de identificar uma reta. Uma reta é basicamente uma linha, só que é uma linha que não tem início e não tem fim. Digamos que ela é infinita, tá? Então, uma reta, posso chamar aqui de reta R, é uma linha infinita. Essa é a maneira mais básica de definir o que é uma reta. Alguns professores definem a reta também como um conjunto de infinitos pontos, que esses infinitos pontos dispostos lado a lado formam uma reta, tá? Bom, entendi o que é uma reta. Agora eu vou entender o que é um segmento de reta. O segmento de reta nada mais é segmento de reta. Nada mais é do que pegar uma reta, vou pegar a minha reta, e nela eu vou definir um ponto de início e um ponto de fim. Esse ponto inicial e esse ponto final vão determinar o meu segmento, ou seja, eu posso apagar daqui para cá, posso apagar essa parte inicial, e esse pedacinho da minha reta, que vai do ponto A ao ponto B, é o que a gente chama de segmento de reta, tá bom? Esse ponto aqui, ponto inicial, é chamado de origem, e o outro ponto, chamado de extremidade, certo? Bom, tendo entendido o que é uma reta, um segmento de reta, agora vamos entender o que é uma reta orientada e o que é um segmento orientado. Lembre-se, o nosso propósito na aula, nessa primeira videoaula, é entender o que é um vetor. Então, por isso que eu estou fazendo essa abordagem desde o início, tá? Então, se eu tenho uma reta, o que é uma reta orientada? Vou dividir o quadro ao meio. Uma reta orientada é quando eu pego a minha reta, tá? A minha reta lá, aquela linha infinita, e eu fixo nela um sentido, tá? Então, se eu falar que esse sentido aqui é o sentido positivo, ou seja, minha reta está crescendo para lá, então o sentido contrário será o sentido negativo, obviamente. Então, a minha reta orientada é quando eu oriento um sentido para essa reta, tá bom? Do mesmo modo, o segmento de reta, se eu fizer um segmento orientado, eu vou pegar um segmento de reta, ou seja, que vai do ponto A ao ponto B, e vou fixar nele um sentido. Então, se eu fixar que o sentido dele é de A para B, esse ponto A é chamado de origem, porque o meu segmento está começando aqui e está terminando no ponto B. Então, o ponto B é chamado de extremidade. Certo? E se eu fizer o contrário, então esse é o segmento AB. A gente denota assim, AB. Tá bom? Então, o segmento AB tem origem em A, extremidade em B. Mas se eu fizesse o contrário, eu ia ter o segmento BA, tá ok? Que ia ter o sentido contrário do segmento AB. Então, se eu pego meu segmento agora, fazendo diferente, um segmento que vai partir do ponto B e vai até o ponto A, olha onde é que eu estou colocando a seta. Então, ele começou em B e foi com a seta até o A. Então, a gente vai ter o segmento, que é o BA. O segmento BA é o oposto do segmento AB. Ele tem origem no ponto B e extremidade no ponto A. Ok?
Então, isso é bem fácil. É só teoria, definir o que são as coisas para a gente poder trabalhar com essas coisas. Tá? Bom, tendo em vista isso, deixa eu falar um pouco, então, sobre a medida de um segmento. O que é a medida de um segmento? Bom, a medida de um segmento orientado, na verdade, ela vai ser dada, a medida do segmento é o que a gente quer obter, o quê? O comprimento, o tamanho daquele segmento, tá certo? E a gente vai ver que isso é a mesma coisa que obter o módulo desse segmento, tá bom? O que é a medida de um segmento? A medida de um segmento é o seguinte, você vai fixar uma unidade de medida e a partir daquela unidade de medida você vai obter a medida do segmento que você quer. Veja só, eu tenho aqui o meu segmento AB, que vai de A até B, tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. Eu vou pegar uma unidade de medida. Aqui pode ser esse pedacinho mede 1 centímetro, mede 1 milímetro, 1 metro, não sei, uma unidade de comprimento qualquer. Então, eu vou pegar um pedacinho que mede uma unidade de comprimento, que eu vou chamar de U. E eu vou ver no meu segmento quantas vezes esse pedacinho cabe. Ou seja, se eu dividir aqui, ó, tem um U aqui, outro pedaço, U de novo, U e U. Tem 4 U aqui. Então, a medida do segmento AB é igual a 4 unidades de comprimento. Então, fixado uma unidade de comprimento, eu consigo medir o tamanho do meu segmento. Tá? Interessante perceber o seguinte, na hora de falar da medida do segmento, eu coloquei um tracinho em cima. Então, eu denoto o meu segmento orientado por AB, sem traço em cima. Quando eu coloco o traço em cima, eu estou dizendo que é o comprimento. Isso muitos livros fazem. Outros livros não fazem isso e acaba gerando uma confusão de notação. Então, dependendo do livro que você estiver estudando, fique atento à notação que é apresentada. Então, quando fala-se lá de medida de um segmento, vê qual é a unidade, qual é a simbologia utilizada. E aqui, no nosso caso, eu estou usando essa simbologia. Tá bom? Bom, se um segmento tem medida igual a zero, o que significa isso? Que ele é o segmento nulo. Tá? Então, o segmento nulo é o segmento que tem a origem coincidindo com a extremidade. É como se o ponto B estivesse em cima do ponto A, ele não tem um tamanho. Então, o segmento nulo, que é representado pelo símbolo zero, ele é um segmento que não tem comprimento, ou seja, o comprimento do segmento nulo é igual a 0 unidades de comprimento. Certo? O segmento nulo é definido como aquele segmento em que a origem coincide com a extremidade. Então, você não tem um tamanho de segmento, um comprimento de segmento. Tá? Outra coisa interessante sobre a medida do segmento é que segmentos que são opostos têm a mesma medida. Isso significa que, tá? Vou falar aqui de segmentos opostos. Eu desenhei aqui acima o segmento AB. Se eu desenhar o mesmo segmento, tá aqui meu ponto A, meu ponto B, só que agora eu vou fazer o segmento oposto ao segmento AB. O segmento AB tem origem A e extremidade B. Agora eu vou fazer origem B e extremidade em A. Está aqui o segmento BA. Segmento orientado BA. Se o AB tem 4 unidades de comprimento, mede 4 unidades de comprimento, então o segmento BA também vai medir 4 unidades de comprimento. Isso significa que a medida do AB é igual à medida do seu segmento oposto, que é o BA. Ok? Então, essa é uma outra definição que é muito importante. Falei sobre segmento orientado, eu tenho que falar sobre direção e sentido. Tá? Então, cada segmento
ele vai ter uma direção e a gente precisa entender a diferença de direção e sentido. Essas duas palavras significam coisas diferentes. Na física, isso é muito abordado desde o ensino médio. Qual é a diferença entre direção e sentido? O que significam essas coisas? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre direção e sentido. Para quem é meu aluno, está tendo acesso à apostila aí, presta atenção nessa parte. Isso é fundamental você entender a diferença entre direção e sentido. Lá eu dou exemplos de todos os tipos de coisas que podem acontecer e quando eu consigo comparar o sentido de segmentos. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre direção e sentido. Então, a direção e sentido de um segmento orientado, né? Eu só posso comparar o sentido se a gente tiver segmentos orientados com a mesma direção. O que significa segmentos orientados com a mesma direção? São segmentos que têm a mesma reta de suporte ou retas de suporte paralelas. Não entendeu o que é uma reta de suporte? Quando você tem um segmento orientado, está aqui, AB. Esse segmento orientado, ele faz parte de uma reta. O que significa isso? Se eu der continuidade aqui no pontilhado, ó, esse segmento orientado é como se ele estivesse em cima de uma reta. Se ele está acima de uma reta, essa reta, cuja ele está acima, é chamada de reta suporte do segmento. Tá? Então, se dois segmentos orientados são paralelos, o que tem que acontecer? Essas retas suporte dos segmentos ou vão ser paralelas ou vão ser coincidentes, vão ser a mesma reta. Então, vamos lá. Tem aqui o meu segmento AB. Aí eu vou pegar um segmento, o outro segmento, orientado, que vai de C para D. Bom, o que você pode perceber é que esses dois segmentos têm a mesma direção. Por que eles têm a mesma direção? Porque as retas de suportes dos segmentos AB e CD, ou seja, essas duas retas, elas são paralelas. E se as retas de suporte são paralelas, então os segmentos têm a mesma direção. Veja que eu não estou falando sentido, eu falei direção. Então, aqui no caso, eu posso dizer que AB e CD têm a mesma direção. A mesma direção. Certo? Bom, vou fazer esse desenho novamente, com uma única diferença, para a gente entender agora o que significa sentido. Tá? Então, se eu colocar um segmento aqui, AB, segmento orientado, aqui está a reta suporte dele. E aí, agora, eu vou fazer um outro segmento orientado numa reta suporte que é paralela à primeira. Então, considere que essas duas retas suporte são paralelas. Observe o seguinte, o segmento AB e o segmento CD têm a mesma direção. Tem a mesma direção porque suas retas suportes são paralelas. E isso caracteriza um segmento ter a mesma direção. Novamente, dois segmentos orientados têm a mesma direção quando suas retas de suporte são paralelas ou coincidentes. Aqui, no caso, as duas retas são paralelas. Então, AB e DC têm a mesma direção, ok? Então, AB e DC, porque está indo de D para C, têm a mesma direção. Eu só posso comparar o sentido de dois segmentos orientados se eles têm a mesma direção. Então, está aqui. O AB tem a mesma direção do CD, o AB tem a mesma direção do DC, porque as retas suporte de AB e DC são paralelas e as retas suporte de AB e CD são paralelas.
Entendi o que é direção, agora vamos entender o que é o sentido. Observa que AB está apontando para lá e CD está apontando para lá também, o que significa que AB e CD têm o mesmo sentido. Então, AB e CD, além de ter a mesma direção, por pertencerem a retas suportes paralelas, como eles apontam para o mesmo lugar, então também tem o mesmo sentido. O mesmo sentido. O que não acontece aqui? Aqui AB e DC estão em retas suportes paralelas e por esse motivo tem a mesma direção. Mas AB aponta num sentido e DC aponta em outro sentido. Então tem sentidos ditos contrários, tá? Então tem a mesma direção e AB e DC têm sentidos contrários. Bom, outras coisas podem acontecer. Dei o primeiro exemplo, o segundo, e vamos ver mais alguns exemplos, tá? Outra coisa que pode acontecer, o outro exemplo, é você ter dois segmentos que pertencem à mesma reta. Então, aqui eu vou ter o segmento AB e aqui eu vou ter o segmento orientado CD. Tá? Então, eu tenho AB, deixa eu fazer com uma outra cor para ver se fica melhor. Destaca AB e aqui eu tenho CD. Esses dois segmentos pertencem a uma reta suporte que é coincidente. A reta suporte do segmento orientado AB é a mesma reta suporte do segmento orientado CD. E nesse caso eles têm a mesma direção. Lembrando, dois segmentos orientados têm a mesma direção quando suas retas suporte são paralelas ou quando as retas suporte são coincidentes, ou seja, quando são a mesma reta. Então, aqui eu percebo um exemplo em que AB e CD têm a mesma direção. Então, aqui eu posso escrever que AB e CD têm a mesma direção, pois pertencem a retas coincidentes. Tem a mesma direção, pois pertencem a retas suportes coincidentes, tá? Bom, agora que eu sei que tem a mesma direção, eu só posso comparar o sentido em segmentos que têm, ou segmentos orientados que têm a mesma direção. Vi que eles têm a mesma direção, agora vamos olhar os sentidos. O segmento AB e o CD apontam para o mesmo lugar. Então, AB e CD têm o mesmo sentido. Tem a mesma direção e tem o mesmo sentido. Outra coisa poderia acontecer de eu ter um segmento segmento AB e aqui eu tenho um segmento DC, ou seja, que tem origem D e extremidade C. Aqui você percebe que o AB e o DC pertencem a retas suportes coincidentes, então eles têm a mesma direção. Então, AB e DC têm a mesma direção, pois pertencem a retas suportes coincidentes. Entretanto, AB está apontando num sentido e DC está apontando em outro sentido. Então, eles têm a mesma direção e sentidos contrários. Então, até agora, a gente viu 4 exemplos em que todos eles têm a mesma direção. Tá? Então, o AB, aqui no primeiro exemplo, tem a mesma direção do CD,
pois pertencem a retas suportes paralelas. AB e DC aqui têm a mesma direção, pois pertencem a retas suportes paralelas. AB e CD têm a mesma direção, pois pertencem a retas suportes coincidentes. E AB e DC também têm a mesma direção, pois pertencem a retas suportes coincidentes. Certo? E quando que vai ter direção diferente? Quando isso não acontecer, ou seja, quando as retas suportes não forem paralelas e nem coincidentes. Por exemplo, se eu tenho uma reta, se eu tenho um segmento orientado AB aqui é a reta suporte dele, e aí eu tenho um segmento orientado aqui. Essas retas são paralelas? AB e CD, essas retas suporte de segmentos orientados a B e CD são paralelas? Não, pois, prolongando aqui, a gente vai ver que elas têm um ponto de interseção. Então, essas retas suportes não são paralelas, e isso significa que esses segmentos orientados não têm a mesma direção. Então, nesse caso, AB e CD não têm a mesma direção. Não tem a mesma direção. E se não tem a mesma direção, eu não posso comparar seus sentidos. Eu só posso comparar o sentido de segmentos orientados que possuem a mesma direção. Não tem a mesma direção, não vou comparar os sentidos. Então, esses segmentos AB e CD não têm a mesma direção. Legal? Então, tendo entendido isso, vamos falar um pouquinho sobre o que são segmentos equipolentes, porque o equipolente, significa o seguinte, a definição de segmento equipolente dá origem à definição de vetor, que é o interesse da nossa aula. Tá? Então, vamos lá. Tendo entendido já o que é direção e sentido, tá? Todos esses exemplos estão na apostila que vocês receberam, vocês que são meus alunos aí. E quem estiver assistindo o vídeo e não for o meu aluno, pode pedir que eu encaminhe o material para vocês também. Pode pedir aí nos comentários. Tá? Então, vamos lá. Direção e sentido. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre segmentos que são ditos equipolentes. Tá? O que são segmentos equipolentes? Segmentos equipolentes são segmentos que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Tá? Então, se eu pegar um segmento orientado, tá? A caneta não está boa. Se eu pegar um segmento orientado que vai de A até B, vamos lá. Vai de A até B. Qualquer outro segmento que eu pegar que tenha a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento de AB será considerado um segmento equipolente a AB. Tá? Então, vamos lá. Peguei outro segmento que tem o mesmo tamanho, tem a mesma direção, ou seja, a reta suporte do segmento AB é paralela à reta suporte desse outro segmento e tem o mesmo sentido. Os dois estão apontando para o mesmo lugar. Então, esses dois segmentos são segmentos orientados equipolentes. A simbologia para isso é o segmento AB, ele é equipolente ao segmento CD. Esse tio aqui é o símbolo da equipolência. Tá certo? Então, tá aqui o que significa segmentos equipolentes. Bom, pode acontecer duas coisas com segmentos equipolentes que é importante a gente falar. Ou esses segmentos, como esses segmentos equipolentes têm que ter a mesma direção, isso significa que eles vão estar na mesma reta, em retas coincidentes, né? Ou seja,
dois segmentos em que suas retas suporte sejam coincidentes, ou dois segmentos orientados em que suas retas suporte sejam paralelas, têm a mesma direção. Então, para um segmento equivalente ter a mesma direção do outro, para um segmento ser equivalente ao outro, os dois têm que ter a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo comprimento. Para ter a mesma direção, então, pode acontecer duas coisas. Ou as retas suportes desse segmento serão paralelas, ou as retas suportes serão coincidentes, o que significa, na prática, que a gente tem aqui um segmento que vai de A até B, e aqui vai de C até D. Então, estou dando apenas dois exemplos de segmentos equivalentes, dois casos que podem acontecer. Bom, então, esses dois segmentos, AB e CD, têm o mesmo comprimento. Então, eu vou denotar assim, AB tem o mesmo comprimento de CD. Quando eu coloco esse tracinho em cima, eu estou dizendo que tem o mesmo comprimento. Eles têm a mesma direção. Tem a mesma direção porque suas retas de suporte são coincidentes. Ou seja, é a mesma reta suporte, tanto para o segmento AB quanto para o CD. Então, eles têm a mesma direção, têm o mesmo comprimento. E, além disso, eles têm o mesmo sentido. Eles apontam para o mesmo lugar. Nesse caso, a gente pode afirmar que AB é equivalente a CD. Legal? Bom, o outro caso de equivalência, então o primeiro é com duas retas, dois segmentos orientados que têm a mesma reta suporte, ou seja, que as retas coincidam. E o segundo caso de equivalência é quando temos dois segmentos orientados em que suas retas suporte são paralelas, mas não são coincidentes. Tá? Então, como as retas de suporte são paralelas, então o que a gente tem aqui? A gente tem segmentos orientados se eles têm o mesmo sentido e se têm o mesmo tamanho, ou seja, se o tamanho de AB é igual ao tamanho de CD, o comprimento do segmento orientado a B é igual ao comprimento do CD. Bom, se essas duas retas são paralelas, então eu consigo fazer uma figurinha aqui que é um paralelogramo, ou seja, o segmento orientado a B é paralelo ao CD, tá? E esse tracejado que eu tracei AC é paralelo ao BD. Então, no caso de segmentos equivalentes que pertencem a retas paralelas, mas não coincidentes, há a formação de um paralelogramo, de modo que o segmento AB seja paralelo ao segmento CD, e o segmento AC seja paralelo ao segmento BD. Tá certo? Então, são os dois casos de equivalência de vetores. Mas, de forma geral, dois segmentos equivalentes são aqueles em que tem aqueles dois segmentos orientados que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, o mesmo tamanho. A gente vai ver que a palavra comprimento a gente pode usar tamanho, a gente pode usar módulo, significam as mesmas coisas, tá? Bom, se você tem um caso interessante sobre isso. Se o segmento for nulo, o segmento nulo é sempre equivalente a outros segmentos nulos. Então, o segmento nulo é equivalente a qualquer segmento nulo. Isso é interessante quando a gente for falar de vetores, tá? Então, dois segmentos nulos são sempre equivalentes entre si. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula. Por que eu falei disso tudo? Para chegar no conceito de vetores. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar de vetores. O que são vetores? Na verdade, os vetores são um conjunto de todos os segmentos. Se eu te der um segmento orientado, AB, vai ficar mais fácil entender assim, vamos lá? Vou te dar um segmento AB orientado. Qualquer outro segmento orientado que seja equivalente a AB representa o mesmo vetor. Tá?
Então, é isso que significa vetor. É o conjunto de todo o vetor AB é definido como um conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a AB. Então, se eu pegar um outro vetor que está em qualquer outro lugar aqui, está aqui. Está aqui, CD. Isso aqui, esse segmento orientado, se eu disser que ele é equivalente a AB, então o AB e o CD representam o mesmo vetor. Independente de qual local ele esteja, a gente vai ver muita representação de vetores em R2 e R3, ou seja, no plano cartesiano ou no sistema tridimensional de coordenadas retangulares, e a gente vai ver muitos casos em que a gente vai ter um vetor que está representado aqui, aí a gente chama esse vetor com uma letrinha, por exemplo, letra V. Então, o vetor V é o vetor que vai do ponto A até o ponto B. V é igual a B, com a setinha em cima. O vetor ele é sempre representado com uma seta em cima. Tá? Então, o vetor que tem origem no ponto A, extremidade no ponto B, é o vetor V. A gente pode chamar de V, de U, de qualquer letra. E ele pode ser chamado também de AB, com a seta em cima. Começa em A, tem origem em A, e tem extremidade em B. E qualquer vetor, qualquer segmento orientado que seja equivalente a AB vai representar o mesmo vetor. Ou seja, se o segmento orientado AB é equivalente ao segmento orientado CD, então significa que o vetor V ele pode ser representado aqui em outro lugar, ele representa o mesmo vetor. Na verdade, um vetor ele tem uma infinidade de representações, uma infinidade de segmentos orientados que são equivalentes a esse segmento orientado aqui, que a gente chamou de vetor. Tá? Então, no plano cartesiano, você vai ver que a gente vai ter aqui, vai ter um vetor que é representado por esse segmento orientado a B, vai ter um vetor, a gente vai chamar de V, e eu vou poder pegar esse vetor V e representar ele em qualquer lugar do plano cartesiano, e ele não vai deixar de ser o mesmo vetor. Por que ele não vai deixar de ser o mesmo vetor? Porque, ao ser representado em outro lugar, ele vai preservar a sua direção, o seu sentido e o seu comprimento. Ou seja, esse segmento orientado ele vai ser representado por segmentos orientados equivalentes em qualquer outro lugar do plano ou do espaço. Certo? Então, é isso que define um vetor. Um vetor é um conjunto de todos os segmentos orientados que são equivalentes ao meu segmento orientado aqui inicial. Tá? E o nosso vetor tem infinitos representantes. Bom, como a gente falou de segmento nulo, que é o que tem o tamanho zero, existe também o vetor nulo. Então, o vetor nulo é aquele que é representado por um segmento orientado por um segmento nulo, ou seja, em que a origem coincide com a extremidade. O vetor nulo ele é representado por um zero, uma seta em cima, porque ele é um vetor, tá? E ele tem um comprimento igual a zero, certo? Então, esse é o vetor nulo. E a gente também precisa falar de vetores opostos. Dois vetores são opostos se acontecer o seguinte. Aqui tem um vetor V que vai de A até B. Se eu pegar um vetor, fazer um caminho contrário, ou seja, o vetor V ia de A até B. Se eu pegar o vetor que vai de B até A, então eu vou ter um vetor oposto, que a gente pode chamar de menos V. Menos V é o oposto do vetor V. Ele tem a mesma direção, tem o mesmo tamanho, mas ele tem um sentido contrário. Tá certo? Então, se é dado um vetor AB, o contrário dele vai ser o vetor BA. Tudo bem? O vetor oposto. E por último, para fechar essa aula, essas explicações, o que é um vetor unitário? O vetor unitário é aquele vetor que tem tamanho igual a uma unidade. Então, a gente vai aprender a calcular o tamanho de vetores, a gente vai aprender vetores sendo definidos por 2 pontos nas próximas aulas. E quando eu calcular o comprimento do vetor e o comprimento der igual a 1, isso significa que esse vetor é unitário.
Vetores unitários são extremamente importantes na álgebra linear e na geometria analítica. Bom, tendo encerrado por aqui, desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima videoaula, quando a gente vai aprofundar esses conceitos. Aqui a gente viu de maneira conceitual para definir o que é um vetor a partir de segmentos orientados equipolentes. De novo, o vetor ele é representado por uma infinidade de segmentos orientados que são equipolentes entre si. Bom, bons estudos a todos e até a próxima.